E aí eu gostaria de convidar aqui para a gente sentar aqui nas cadeirinhas. Normalmente a gente diz juntar-se à mesa, né? Sentar aqui nas cadeirinhas, certo? O Ítalo Furtado, que é desenvolvedor de jogos, graduando no curso de jogos digitais da Estácio aqui. O Daniel Gomes, que é graduado em análise de sistemas pela Estácio Física, analista de TI da empresa Nordeste Channel. Alessio Chaves, graduado em sistemas de jogos digitais pela Graco e tecnólogo informático pelo UFCE, né? E a qualquer momento pode chegar o Davi Harold, empresário da área de games e aluno de marketing da Estácio, ou não, né? Ele pode chegar ou não. É tudo muito incerto nessa vida. Se em algum momento o Davi Harold chegar e vocês pensem, vocês podem dar um toque para ele chegar aqui, certo? Então vamos sentar, certo? Quem estiver atrás pode sentar aqui mais na frente para a gente ficar empolgado, achar que o bode pode estar cheio, certo? Quem não quiser também vai estar. Então assim, a primeira coisa assim, que eu queria conversar aqui com... não, na verdade, assim, antes da gente começar o debate, eu vou passar o microfone para cada um deles, para cada um fazer uma apresentação um pouco mais pessoal de si mesmo, e aí a gente vai começar o debate e tentar contextualizar com o que vocês estão vendo aqui, que já viram nas outras conferências e vão ver nas demais. A gente vai tentar dar uma contextualizada nisso, porque é importante que cada conferência ela tenha uma relação, né, um eixo do educador com os demais, ok? Bom, boa tarde aqui a todo mundo aqui presente aqui na história. É uma honra estar aqui com esses amigos aqui para falar sobre games e novas tecnologias. E espero que todo mundo se divirta e que a gente vai conversar aqui para todo mundo. Bom, no caso, vamos ver aqui como é que vai ser a atuação de todos, né? Porque é interessante realmente a gente ver como é a evolução da questão dos jogos, também com marketing e as tecnologias que os próprios jogos trazem para o mercado. Eu pensei em umas 21 coisas para falar, mas ninguém falou muita coisa, então vou resumir também. Né? Eu sou desenvolvedor de jogos há 4 anos e eu acredito que Flappy Bird é o último grande lançamento até agora. Vocês me ajudam pra caramba. Assim. Bom, o que eu gostaria assim, de conversar, né? Começar assim. A gente tem uma hora aqui de papo, mais ou menos, né? São exatamente 2h26, 13h26 encerrando para não atrasar as próximas conferências, né? Quero mandar um abraço para o pessoal da FETRACE. Eu já fui umas 2 vezes lá participar de mesas redondas, o pessoal é bem legal. Bom, o contexto aqui que a gente está trabalhando é pensar as novas tecnologias e os jogos eletrônicos, né? As novas tecnologias, elas estão, assim, o que é novo hoje, né? O que é novo hoje talvez não seja daqui a 30, 40 anos, né? E quando a gente pensa em um meio de comunicação, um meio de expressão que são os games, né? Eles estão atrelados a essa questão das novas tecnologias, desse contexto da sociedade industrial e sobretudo pós-industrial, né? Que o Domênico De Masi vai falar. E eu acho interessante contextualizar que os games, eles são uma área que ela é transdisciplinar, né? Ou seja, para você trabalhar com jogos eletrônicos, você precisa de uma equipe ou de uma pessoa polivalente, né? Mas assim, de uma equipe que manje a parte realmente de informática, né? Da ciência da computação, mas não só isso. Você também precisa das ciências humanas, você precisa de conhecimentos em arte, em estética. Eventualmente, você também precisa ter conhecimentos, alguns conhecimentos na área de ciências da natureza, na biologia, a física, né? A química. Então, isso tudo está atrelado, né? E aí, muitas pessoas ainda subestimam
a área dos games por não conhecerem, não ver o potencial que tem, por exemplo, o potencial político, o potencial social que os games têm, né? Eu sempre sugiro para os alunos darem uma olhada, várias coisas, né? Mas um dos sites que eu sempre peço para eles entrarem é o site de um estúdio italiano chamado La Mola Industria, Radical Games, né? Que eles trabalham com games que batem de frente, né? Com conservadorismo, eles batem de frente com questões políticas, conservadoras. Então eles têm jogos que tratam, que denunciam a pedofilia na Igreja Católica, eles têm jogos que falam de intolerância religiosa, eles têm jogos que detonam McDonald's, eles têm jogos que falam dos direitos LGBT, né? Então assim, e isso está disponível na internet graças às novas tecnologias, né? E você pensa, o que é o game, né? O que é a relação da tecnologia e game? Porque 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando os videogames começaram a querer ficar populares, para você ter acesso ao material necessário para fazer um jogo, eram só baluartes, assim, pessoas que estavam trabalhando com informática há muito tempo, em grandes empresas e tal. Hoje em dia você faz um jogo dentro de casa, né? Nas garagens, né? Garage games, né? Você faz um jogo com facilidade nisso, né? E aí a distribuição também é muito fácil. Hoje você não precisa ter um console em casa, né? Um PlayStation, um Xbox, um console caro para rodar bons jogos. Você pode jogar em casa da internet. E aí assim, uma contextualização que eu queria fazer em relação como as tecnologias vão impulsionando as ideias, né? Quando o CD foi inventado, isso é uma história que eu gosto muito de contar, eu nem sei se é verdade ou não, e eu nem quero descobrir se é ou não, porque ela perde o ar de fábula, né? Eu acho que é uma fábula bonita, né? Do século XX, né? Quando o CD foi inventado, ele tinha 72 minutos de autonomia de gravação de som em wave, né? Mid wave, né? Essa parte eu sei que é verdade. O que é que eu não sei, se é aí que está a fábula, né? O Herbert von Karajan, que foi um dos maiores maestros que já pisou na face da Terra, né? Ele estava chateado, estava assim, triste, porque ele dizia que não existia nenhuma mídia que comportasse ininterruptamente a Nona Sinfonia de Beethoven. Porque a Nona Sinfonia de Beethoven, ela cabia no LP, mas aí terminava o lado A, você tinha que virar para o lado B, então você tinha que se levantar do sofá. Você acabava a sua fruição, né? Porque se você demorasse um tempo a se levantar do sofá, perde flow, né? Então ele queria uma mídia que comportasse, né? Então, a Nona Sinfonia de Beethoven direto, sem você precisar se levantar do sofá, né? Para poder mudar. E aí, reza a lenda que ele era amigo de uma das, digamos, primeira dama, né? Assim, uma esposa de um dos grandes executivos da Sony, né? E aí, quando um CD é lançado, ele tem uma autonomia de 72 minutos de duração, porque a Nona Sinfonia de Beethoven, quando bem regida, obviamente o cara ia reger bem, ela tinha exatamente 72 minutos. Então, esse impulso estético, essa necessidade estética, né, de você ter uma mídia, né, como é que uma coisa interfere na outra, né, como é que a arte interfere na mídia, na tecnologia e vice-versa. Aí depois lançaram o CD de 83 minutos, aí com certeza fizeram alguma sinfonia que tem 83 minutos. Mas assim, aí a pergunta que eu vou fazer assim, para passar para todos vocês, né? Que novos rumos, que novas tecnologias existem hoje nos jogos eletrônicos que impulsionam novos tipos de jogos e vice-versa, né? Que tipo de ideias estão existindo, né? Eu já vi gente falar, por exemplo, que os jogos de movimento, os Kinect, né? Pararam no tempo, que é só jogo de dança e pronto, e não vai mais para frente. Em contrapartida, jogos como o Eleanor
só foram criados graças a sensores, novos sensores faciais super modernos, né, que captam os movimentos faciais, né, para poder transmitir para os personagens. Né? Então, eu quero saber de vocês que novas tecnologias estão impulsionando novos games surgiram e tal. E aí, uma hora a gente vai falar daqui a pouquinho sobre, quem sabe, o futuro, né? Se dá para prever o futuro dessa indústria. Quem é coração? Sim. Quem fala assim legal, né? Eu acho que essa questão de tecnologias novas que existem, né? Uma delas que a gente pode falar a respeito é a realidade virtual. Que tem agora o Oculus Rift, temos o HoloLens da Microsoft, que faz com que você, jogador, entre cada vez mais nesse novo universo. Agora, uma coisa interessante de o pessoal falar da questão acerca na seção dos jogos de movimento, que dizem que pararam no tempo. Mas é interessante pegar que o HoloLens, o Oculus Rift, vai usar muito dessa tecnologia de movimento para colocar você, jogador, nessa realidade virtual. Para quem não conhece assim, o que é realidade virtual, é uma realidade criada pelo computador, colocando você num mundo fantástico. Seja lá num castelo, seja num prédio muito alto, seja numa caverna em outro planeta. Aí no caso a gente pode ter essa mistura realmente que é tipo a Microsoft, né, que está com esse HoloLens, vai investir pesadamente nisso. O Facebook comprou o Oculus Rift, né? Está investindo também pesadamente nisso. Quer dizer, isso é um dos futuros. E a pessoa falar que o Emote, que é o videogame, é o controle de movimento da Nintendo, ou então falar que o PS Move ou o Kinect está morto, eu acho que isso não é errado, porque a gente está vendo agora o começo da exploração disso. Eu acho que realmente um dos futuros é esse realidade virtual e movimento atrelado. Eu acho que um outro futuro, que eu não sei qual é o nome da tecnologia, que é aquela que a pessoa sente o impacto. E tem uma empresa, que eu não sei qual é o nome agora, americana, que faz com que você, jogador, vista um colete e quando você recebe, digamos assim, uma porrada no ombro, no braço, você sente a porrada. Não sente com a mesma força, né? Mas você ainda assim sente. E eu acho que esse é um dos caminhos. Bom, a verdade é que Kinect, PS Move e o Emote também, eles foram o começo dessa geração de jogos que vão precisar de uma certa profundidade do player. Você poder entrar no jogo, você poder ser um cavaleiro no jogo de medieval, você ser um atirador no jogo de guerra, pelas novas tecnologias de Oculus Rift, HoloLens e todos que vierem para frente, eles tinham que ter um ponto inicial. E eu diria que esse ponto inicial foi o que foi a geração antiga, de Kinect, de PS Move, de Emote, que, por exemplo, para você usar um Oculus Rift, por exemplo, você se sentir dentro do jogo, hoje em dia ele ainda precisa de um PC muito bom, então de um console que ele vá suportar. Mas daqui a uns 10 anos, por exemplo, vai ser coisa que você vai ter em casa para jogar com seu amigo, família e tudo mais. Também vale ler para o HoloLens, que pode parecer duas coisas iguais, mas o Oculus Rift, ele te bota dentro do jogo. E o HoloLens, ele holograma o jogo para você. Tipo assim, a gente está aqui nessa sala, se eu tivesse aqui com o HoloLens, ele estaria holograficando aqui para mim alguma coisa. Isso, é a realidade aumentada. São duas coisas assim que podem fazer diferença para quem é mais dentro do mundo, dos games e tudo mais. Mas que realmente vai ser o marco para a geração daqui a uns 10 anos, uns 15. Desde agora a gente fica mesmo só com testes. Acho que a minha resposta vai ser mais de humanas, né? Eu vim das artes plásticas e agora faço jogos, então tem um lado humano bem aflorado, sou um fazedor de miçangas, né? Então, assim, é muito importante a gente sempre analisar, quando você fala tecnologia no mundo dos jogos, né? É muito importante primeiro a gente entender o que é tecnologia, né? Tecnologia nada mais é do que você conhecer uma técnica. Você elabora uma técnica ou você estuda uma técnica a fundo que você tem conhecimento e aplicabilidade nela. Eu colocaria, por exemplo, como uma tecnologia que se usa muito em jogos hoje, storytelling, por exemplo. Né? Apesar de não ser uma coisa nova, mas está se usando de um jeito novo. Está se usando de um jeito que há muito foi esquecido e que por causa disso acaba sendo novo. Eu não sei se vocês lembram daquele desenho do Pateta, que tinha o Pateta e o Max, né? Que o Max era o filho dele e tal. E tem um episódio
em que, como toda boa criança americana, eles colecionam aquelas figurinhas de jogadores de beisebol, né? E aí tem um personagem que ele começa a comprar as figurinhas de todo mundo, que é uma figurinha específica, que é o Capenga. O jogador Capenga, todo mundo tira a droga do Capenga. O Capenga é a figurinha que todo mundo já conhece e ninguém quer o Capenga. E aí ele começa a comprar o Capenga de todo mundo. E aí ele chega pra todo mundo e diz assim, pronto, agora só eu tenho o Capenga. Aí o pessoal começa a rir dele, ah não, mas todo mundo tem o Capenga. Ele, pois cadê o teu? E aí a história se passa em cima disso. Então assim, muitas vezes a nossa busca pelo novo acaba fazendo a gente não olhar para trás e ver que, na verdade, tem muita resposta que já está do nosso lado. Então, por exemplo, storytelling é uma coisa que eu presto muita atenção. O pessoal da moda, eles fazem muito isso. Então, Papers, Please, por exemplo, é um jogo que é impossível você jogar 3 horas daquele jogo sem chorar. Não dá para você jogar um jogo daquele. E é pixel art, e é teoricamente, tecnicamente mal feito. Essa questão do Bela é uma coisa que a gente pode discutir bastante depois. Mas, assim, ele é um jogo que ele bota você para vivenciar algo. Então assim, que é a segunda coisa que eu acho que jogos experimentam muito hoje, que é a vivência. Você não é só um atirador, você é um atirador que tem que salvar o seu amigo porque ele está aqui chorando do teu lado o tempo todo. Então isso pesa em você. Jogos hoje, como uma mídia transdisciplinar, ele é uma mídia de emoção. Ele é uma mídia que bota você para pensar, para raciocinar, para refletir, para chorar. Aí o personagemzinho teu morre, tu fica, puta que pariu, morreu. Aí tu para o jogo assim, pausa e fica, meu Deus, eu matei meu personagem. Então, poxa, é um jogo fazendo isso contigo, cara. Filmes fazem isso com a gente, mas tem um bom tempo que filmes não fazem isso com a gente. Isso eu tô falando de senso comum, de grande indústria e tudo mais. Aí você pega uma indústria como a Ubisoft, que é conhecida como uma indústria AAA, né? Um jogo de indústria AAA, e ela me bota Valiant Hearts pra mim jogar. E ela faz isso comigo, eu considero isso uma mídia nova. É um jeito novo de se fazer um jogo, mas uma vez que eu tô resgatando algo velho, eu tô pegando algo velho e tô refazendo, né? Na história da arte a gente vê muito isso. Que a gente vive reciclando, né? Nós temos a época racional, a época emocional, a época racional, a época emocional. E aí a gente fica se reciclando o tempo todo. Na arte nós falamos isso, né? A gente sempre está copiando algo, nada se cria, tudo se copia, né? E aí para não ficar uma coisa muito de humanas também, assim, muito de miçangueira, né? Vocês não ficarem com raiva de mim, não dizer que eu sou petista, nada do tipo. Eu gosto muito do que se faz hoje com a nuvem. A nuvem permitiu que a gente não juntasse mais poeira em casa, com os jogos, por exemplo. Eu tenho 128 jogos na Steam, descobri que esse é um número pequeno. Meus amigos têm 300, 450 jogos. E eu não tenho nenhum jogo desses fisicamente falando, então eu não preciso dar manutenção para as minhas mídias, eu só preciso baixar as minhas mídias e jogar elas. E eu posso jogar elas, eu salvo o meu jogo, eu vou para casa do meu amigo, me logo lá e continuo lá. E tá lindo, massa, maravilhoso. Acho que para não ficar tão grande, o que eu noto de bom uso de novas tecnologias está sendo isso. David ou David? David. Então é David Harold. Isso, Harold. E tem aqui David Harold, né? Então tem que saber como é que pronuncia pra gente, né? Então, internacionalizar logo tudo, né? Então, olha só, ele é empresário na área de games e aluno de marketing da Estácio, né? Então, eu vou passar aqui para ele. O pessoal está aqui falando que novas tecnologias, que tipo de novas tecnologias estão impulsionando e que tipo de jogos estão sendo feitos hoje em dia, que tecnologias estão sendo feitas hoje e que não tinha antigamente, certo? Boa tarde, pessoal. Sobre novas tecnologias que estão influenciando os jogos atuais hoje em dia, o que eu posso dizer é que a tecnologia atual em si, ela ajuda bastante na interatividade das pessoas com o mundo em si que vem dos games. Mas deixou um pouco falhou um pouco também com a cultura gamer, com aquilo que a gente tinha antigamente, com o carinho que nós tínhamos para os jogos. Eu não acompanhei o começo de vocês, a história que vocês estavam contando, no caso. Gostaria mais que vocês falassem um pouco mais para eu concluir. Tipo de quem chega atrasado. Ele acabou de terminar. Pô, cara, tá na prova, né?